Encontrei meu marido em uma chamada de vídeo quente com sua amante. Ela é uma gorda patética e ridícula, mas me convém continuar com ela, disse ele. Eu apenas sorri, porque o idiota nunca imaginou que minha vingança por todas as suas humilhações já havia começado no dia em que ele conheceu sua amante. Mariana fechou a porta principal com cuidado, carregando as sacolas do supermercado que havia comprado pensando em surpreender Carlos com um jantar especial. Havia algo no ambiente, algo que arrepiava sua pele. Ao fundo do corredor, do seu escritório no segundo andar, ouvia-se a voz de seu marido, mas ele não estava sozinho. Havia risadas. Vozes baixas. Risadinhas nervosas que não se preocupavam em se esconder. Subiu as escadas lentamente, cada passo um batimento nos seus ouvidos. Da penumbra do corredor, pôde ver a porta entreaberta do escritório. Carlos estava em frente ao computador, com uma expressão de entusiasmo que Mariana não via nele há anos. Na tela, uma mulher jovem e atraente brincava com seus cabelos, lançando olhares sedutores enquanto ria de algo que ele havia dito. Amor, hoje é nosso aniversário. Para onde vamos? Perguntou a mulher na tela com uma voz doce. Carlos recostou-se na cadeira e soltou uma gargalhada. Claro que sim, Cláudia. Nós dois temos muito o que comemorar, meu amor. Isso será inesquecível. Não como o que tenho aqui em casa. Seu tom se tornou amargo ao perceber a figura de Mariana se espreitando na porta. Sem tentar esconder seu desprezo, ele a fulminou com o olhar. O que você está fazendo aí, gorda nojenta? Não vê que estou ocupado com uma mulher 100% linda, disparou ele com uma careta de repulsa. Mariana sentiu o ar ficar denso, pesado, mas não disse nada. Manteve o olhar fixo nele, como se estivesse vendo algo distante, algo além daquele momento. Carlos se levantou abruptamente, atravessou o espaço entre eles e a puxou pelo braço com brusquidão. Vem cá, ordenou, arrastando-a até a tela como se quisesse que Cláudia visse o espetáculo. Olha isso, disse com um sorriso cruel, apontando para a tela. Ela é a Cláudia, está vendo? Linda, elegante, jovem. Ela sim me dará filhos, não como você. Você é uma gorda inútil. Nem para se mexer na cama serve. Por isso não dá certo. O impacto das palavras dele caiu sobre Mariana como um golpe invisível, mas ela não deixou que ele percebesse. Por fora, seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro, algo começou a se quebrar, ou talvez a se construir. Carlos a soltou com um empurrão leve e se acomodou novamente em frente ao computador, como se todo o episódio não passasse de um incômodo passageiro. Vai embora. Vai embora daqui. Não quero te ver bisbilhotando enquanto falo com a Cláudia, a futura mãe dos meus filhos. Fora da minha vista. Mariana deu um passo para trás, depois outro, até que sua figura desapareceu da sala. Carlos voltou sua atenção para Cláudia, ignorando completamente a presença de sua esposa na casa. Ela desceu as escadas com calma, suas mãos apertadas em punhos que mal tremiam. Deixou as sacolas na cozinha, com movimento mecânico, e foi até o banheiro. Fechada naquele pequeno espaço, olhou seu reflexo no espelho. Não havia lágrimas. Não havia gritos. Apenas um silêncio que preenchia cada canto do seu ser. Dentro desse silêncio, Mariana tomou uma decisão. Sua mente já não era um turbilhão de emoções descontroladas. Era um espaço organizado, frio e calculista. Sua calma era sua melhor arma. Carlos não sabia, mas ele acabará de acender uma faísca que o consumiria. Ela não era fraca. Não mais. Naquela noite, enquanto Carlos ria em seu escritório e planejava com Cláudia seu futuro perfeito, Mariana começou a escrever mentalmente o primeiro capítulo de seu plano. Não apenas o enfrentaria, o desarmaria peça por peça, até que não sobrasse nada. E faria isso com um sorriso. A tensão no ar era tão palpável quanto o eco das risadas vindas do andar superior. E, naquele instante, Mariana entendeu que a dor não era sua inimiga, mas sua aliada. No dia seguinte, Mariana acordou cedo, muito antes de o sol começar a aparecer. A casa estava mergulhada em um silêncio que parecia tão frágil quanto a fachada de seu casamento. Enquanto preparava o café, ouviu Carlos descer as escadas. Ele estava descalço, mas sua presença era tão pesada quanto um estrondo. Sem olhá-la, foi direto para a geladeira, abriu a porta com brusquidão e pegou uma garrafa de água. Mariana o observou da cozinha, em silêncio. Carlos sempre acreditou que o silêncio era submissão, mas naquele dia, ela estava usando isso como uma arma. Espero que não ache que ficar calada está fazendo alguma coisa, disse Carlos, sem se virar, como se sentisse o olhar dela fixado nele. Porque já sabe, você não importa.
Só está aqui porque não tenho tempo para lidar com mudanças agora. Mariana deu um gole no café e deixou a xícara sobre a mesa, com um movimento lento e deliberado. Mudanças? Perguntou, sem levantar a voz. Carlos se virou para ela, surpreso com a calma que encontrou em seu tom. Não havia vestígios de súplica ou raiva. Apenas curiosidade. Sim, mudanças, respondeu ele, endurecendo sua postura. Este casamento é uma fachada que mantenho porque me convém. Então, não comece a criar ideias de que isso significa alguma coisa. Eu tenho meus próprios planos, e você? Bem, você continua sendo o que sempre foi, um estorvo decorativo. Mariana manteve o olhar fixo. Entendo, disse ela, sem dar mais explicações. Carlos franziu a testa, como se procurasse algo mais em suas palavras, mas Mariana se virou e começou a lavar a xícara, como se a conversa não tivesse acontecido. Quando Carlos saiu para o trabalho, Mariana pegou seu laptop e se sentou à mesa de jantar. Sua busca começou com algo simples, como abrir uma conta bancária sem que seu parceiro saiba. Depois de ler vários artigos, ela decidiu que o primeiro passo era obter informações. Revisou as contas compartilhadas, os cartões de crédito e os extratos bancários. Descobriu algo que a fez parar por um momento. Carlos estava fazendo transferências recorrentes para uma conta desconhecida. A descrição dizia despesas pessoais, mas os valores eram altos, muito altos para serem algo cotidiano. Então é assim que você faz, murmurou para si mesma. Um plano começou a se formar em sua mente, um esquema que prometia destruir Carlos de dentro para fora. Mas, primeiro, ela precisava de aliados. Mariana sabia que enfrentá-lo diretamente não era uma opção, pelo menos não ainda. A astúcia era sua única vantagem. Naquela noite, quando Carlos voltou para casa, ele estava de bom humor, algo raro nele. Mariana estava na sala, lendo um livro. Carlos se jogou no sofá em frente a ela e ligou a televisão, ignorando-a completamente. Amanhã não vou estar para o jantar, anunciou sem olhá-la, como se ela não merecesse uma explicação. Mariana levantou os olhos do livro e o olhou com uma expressão serena. Algo importante? Perguntou, fingindo interesse. Vou sair com a Cláudia, respondeu ele descaradamente, como se quisesse provocá-la. Mariana sentiu um frio inexplicável percorrer seu corpo, mas não deixou transparecer. É aniversário dela. Pensei em levá-la para aquele restaurante caro no centro, o que você sempre quis conhecer, acrescentou, dando o golpe final. Que consideração da sua parte, disse Mariana, voltando para o seu livro. Carlos bufou, frustrado por não ter a reação que esperava, e se concentrou no programa de televisão. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, Mariana abriu seu laptop novamente. Ela precisava de algo mais do que informações. Decidiu procurar um advogado. Não qualquer um, mas alguém que entendesse exatamente o que ela estava enfrentando. Encontrou um escritório especializado em divórcios de alto conflito, e um dos perfis chamou sua atenção, Helena Pérez, uma advogada aposentada que oferecia consultorias para mulheres em situações de abuso emocional. A ligação foi breve, mas intensa. Helena não fez perguntas desnecessárias. Sua voz transmitia uma mistura de compaixão e firmeza. A primeira coisa que você precisa é de segurança financeira. Você consegue redirecionar fundos para uma conta separada sem que ele perceba? Perguntou. Já comecei a fazer isso, respondeu Mariana. Bem, agora, você precisa de provas. Qualquer coisa que o incrimine. Mensagens, e-mails, fotos. O que for que mostre infidelidade ou abuso. Você tem algo, continuou Helena. Eu tenho tudo, disse Mariana com uma convicção que a surpreendeu. Então você está mais perto do que imagina. Só lembre-se, ele não pode desconfiar de nada até que você esteja pronta para agir, concluiu Helena antes de se despedir. Mariana fechou o laptop e ficou na escuridão, olhando para o teto. O silêncio da casa era mais denso do que nunca. Naquela solidão, algo controverso cruzou sua mente. Seria suficiente destruí-lo legalmente? Ou ele merecia algo mais, algo que deixasse uma marca permanente, uma lição que ele jamais esqueceria? Enquanto o relógio marcava meia-noite, Mariana sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso de felicidade, mas de certeza. Carlos pensava que ela era fraca, um adorno dispensável em sua vida. Mas logo, ele descobriria o quão errada estava sua percepção. Mariana acordou cedo, seus pensamentos tão metódicos quanto o plano que ela havia começado a traçar. Cada detalhe importava, cada movimento deveria estar perfeitamente calculado.
Naquele dia, Carlos havia anunciado descaradamente que não estaria em casa à noite, um presente embrulhado para alguém como Mariana, que agora via oportunidades onde antes só havia dor. Enquanto ele se arrumava frente ao espelho, Mariana observava da porta do banheiro. Carlos usava uma camisa que ela havia comprado para ele em algum aniversário passado, como se quisesse acentuar a ironia de seu desdém. Ele revisou seu reflexo com satisfação, ignorando completamente a presença de sua esposa. Não me espere acordada, disse Carlos com um tom que exalava desprezo, enquanto ajustava o relógio. É uma reunião de trabalho? Perguntou Mariana com uma calma que quase parecia indiferença. Carlos soltou uma gargalhada seca e a olhou pelo espelho, sem se dar o trabalho de se virar para ela. O que você acha? É a Cláudia, já te falei ontem, não me diga que está perdendo a memória. Hoje é o aniversário dela, e eu vou garantir que seja um dia inesquecível para ela. Nada como os aniversários medíocres que você costumava organizar. Mariana não respondeu, mas suas mãos tremeram levemente antes de escondê-las nos bolsos. Observou Carlos sair do quarto, mas não antes de dar uma última alfinetada. Ah, e não ouse me ligar. Preciso de paz, não dos seus lamúrios. A porta da frente se fechou com um estrondo, e o som parecia selar um pacto. Mariana respirou fundo. Ela não podia se dar ao luxo de se deixar levar pelo ódio, pelo menos não agora. Tudo precisava estar sob controle. Esperou 15 minutos, então pegou sua bolsa. Ela tinha planejado esse momento desde a noite anterior. Desceu para a garagem e entrou no carro, tomando cuidado para manter uma distância prudente enquanto seguia Carlos pelas ruas da cidade. Cada semáforo vermelho era uma pausa para refletir sobre como ela havia chegado até aquele ponto. Cada curva inesperada era uma confirmação do quanto ela realmente não conhecia aquele homem que um dia prometeu amá-la. Carlos chegou a um restaurante exclusivo no centro. Mariana estacionou em uma rua próxima, tomando cuidado para não perdê-lo de vista enquanto ele saía do carro. Ela ouviu abrir a porta com uma atitude ensaiada, seu sorriso perfeito, sua postura segura. Na mesa do fundo, Cláudia já o aguardava. Ela usava um vestido vermelho que não deixava nada à imaginação. A forma como os dois se olharam fez o estômago de Mariana se revirar, mas ela não permitiu que isso a abalasse. Tirou o celular e começou a gravar. Suas mãos tremiam no começo, mas logo ela se estabilizou. Carlos entregou um presente a Cláudia, uma caixinha que ela abriu com entusiasmo. Era um colar de diamantes. Mariana não podia ouvir a conversa da posição onde estava no bar próximo, mas podia ler seus lábios o suficiente. É perfeito, meu amor. Você é tão generoso, disse Cláudia enquanto se inclinava para beijar Carlos. Mariana não conseguiu evitar lembrar como Carlos havia negado dinheiro para tratamentos médicos quando tentaram ter filhos. Não precisamos de mais gastos desnecessários, ele disse naquela época. Agora, diante dela, ele estava desperdiçando com outra mulher. A tensão no peito de Mariana se transformou em uma determinação firme. Continuou gravando enquanto o casal brindava. O sorriso de Carlos era o de um homem que se achava intocável. Mas Mariana sabia algo que ele não sabia. Seu reino estava prestes a desmoronar. Decidiu se arriscar um pouco mais. Saiu do bar e foi até o banheiro, que ficava perto da mesa onde Carlos e Cláudia estavam. Passou por eles com os olhos baixos, mas o suficiente para captar um fragmento da conversa. Não sei quanto mais vou aguentar essa mulher, disse Carlos, referindo-se claramente a Mariana. Seu tom era casual, como se estivesse falando de um objeto quebrado que planejava descartar. E por que você não se divorcia de uma vez? Perguntou Cláudia com impaciência. Mariana, escondida atrás de uma coluna, conteve a respiração. Porque não quero perder nem um centavo, respondeu Carlos, com voz fria e calculista. Depois, pegou a mão de Cláudia e a beijou. Mas logo tudo estará pronto, e você será a única na minha vida. Mariana apertou os punhos. Naquele momento, ela soube que não estava apenas enfrentando um homem infiel, mas alguém que havia planejado reduzi-la a nada. Seu plano não era mais apenas uma vingança. Era uma questão de sobrevivência. Ela voltou para o carro e se permitiu um momento de vulnerabilidade. As lágrimas corriam por seu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de raiva contida, de uma necessidade urgente de justiça. Ligou o motor e deixou o local com uma certeza. Aquela seria a última vez que Carlos a humilharia. Quando chegou em casa, revisou o material que havia gravado. Cada imagem, cada palavra, era uma peça a mais de um quebra-cabeça que ela estava montando pacientemente. Naquela noite, Mariana fez uma lista de tudo que precisaria para destruir Carlos.
não só provas legais, mas aliados. Pessoas que poderiam ajudá-la a garantir que sua queda fosse definitiva. A mulher que havia entrado naquele restaurante como uma sombra agora era uma tempestade em gestação. Carlos não sabia, mas ele havia desencadeado algo que não poderia ser detido. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e Mariana não pensava em perder. No dia seguinte, Mariana passou a manhã diante do espelho do banheiro, contemplando seu reflexo como se buscasse respostas. Sabia que Carlos não demoraria a voltar e, para o que estava prestes a fazer, precisava manter o controle. Cada palavra, cada gesto, deveria ser perfeito. O plano não consistia apenas em coletar provas, também exigia que ela desempenhasse o papel da esposa ingênua e submissa, aquela que Carlos dava como certa. Quando ouviu o carro de Carlos estacionando na entrada, ela se preparou. Desceu as escadas com passos calmos, certificando-se de que sua expressão não revelasse nada. Encontrou-o na sala, revisando o telefone enquanto deixava as chaves sobre a mesa. Sua camisa estava desabotoada e exalava o aroma de um perfume que claramente não era o dele. Mariana conteve a repulsa que sentiu e lhe dirigiu um sorriso suave. Carlos, disse ela, suavizando a voz para não despertar suspeitas. Estava pensando, este ano não planejei nada para o meu aniversário, mas minhas amigas decidiram organizar uma festa para mim. Pensei que poderíamos ir juntos. Seria bom compartilhar algo, não acha? Carlos levantou os olhos do celular, arqueando uma sobrancelha como se as palavras de Mariana fossem algum tipo de piada. Seus olhos percorriam seu corpo de cima a baixo, e sua careta de desprezo logo apareceu. Você realmente acha que eu vou sair com você? Perguntou, sem se dar ao trabalho de esconder o tom zombador na voz. Mariana sentiu seu peito apertar, mas manteve a calma. Carlos se levantou e caminhou até ela, gesticulando como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Olha para você, Mariana. Você já se olhou no espelho? Disse, parando na frente dela com um sorriso cruel. Você é um desastre. Gorda, desleixada. Acha que alguém quer me ver em público com você? Seria como sair com uma baleia encalhada. Sinceramente, você me dá vergonha. Nem sei como consegue sair à rua sem se sentir ridícula. Cada palavra era como uma faca cravada em seu interior, mas Mariana não desviou o olhar. Era como se seu corpo tivesse aprendido a absorver a dor, transformando-o em algo mais profundo, mais afiado. Ela o deixou continuar, consciente de que cada insulto não era apenas uma ofensa, mas uma confirmação de quem era realmente o homem com quem ela compartilhava sua casa. Carlos voltou para o sofá e retomou o celular, como se a conversa tivesse terminado. Mariana ficou em pé, imóvel, com as mãos apertadas nos lados. Finalmente, rompeu o silêncio. Eu entendo, disse com voz serena, surpreendendo. Carlos levantou o olhar brevemente, mas ao não encontrar nenhuma evidência de confronto nela, voltou a ignorá-la. Perfeito. Então faça o favor de não me incomodar com bobagens como essa de novo. Tenho coisas mais importantes para fazer, respondeu Carlos enquanto enviava uma mensagem. Mariana saiu da sala e subiu as escadas. Quando chegou ao seu quarto, fechou a porta e deixou sua respiração se acelerar. As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente, mas não como um lamento, e sim como um mantra que reforçava sua determinação. Ela havia desempenhado seu papel perfeitamente, e Carlos, cego por sua arrogância, não havia visto o que estava se formando. Mais tarde, enquanto Carlos conversava ao telefone no seu escritório, Mariana revisou o calendário no computador. Sabia que naquele mesmo dia tinha uma reunião com suas amigas, mas o que Carlos não sabia é que não seria uma reunião qualquer. Lucia, sua amiga mais próxima, havia organizado um encontro com outras mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Entre elas estava Helena, a advogada aposentada que Mariana havia contatado dias antes. Quando chegou ao café onde se encontrariam, Mariana percebeu que Lucia já a esperava. O olhar da amiga era de preocupação, mas também de apoio. Você tem certeza disso? Perguntou Lucia enquanto as duas se sentavam. Mariana assentiu firmemente. Não se trata só do que ele fez. É o que ele continua fazendo, e o que poderia continuar fazendo se eu não fizer algo, respondeu. Lucia assentiu, embora a tristeza em seus olhos fosse evidente. A reunião foi mais produtiva do que Mariana imaginava. Helena forneceu uma lista detalhada de documentos que ela deveria reunir, incluindo extratos bancários, mensagens comprometedoras e qualquer evidência de abuso verbal. Mas o mais importante foi o que Helena lhe disse antes de se despedir. Carlos te subestima e te manipula.
Ele acha que tem o controle porque está convencido de que você nunca tomará uma atitude. Use isso a seu favor. Mas não se esqueça, esse tipo de homem não para. Se ele suspeitar de algo, pode se tornar perigoso. Mariana voltou para casa com uma mistura de sensações. Sentia-se fortalecida pelo apoio das mulheres que conheceu, mas também ciente de que o tempo estava correndo. Cada dia que passava era mais uma oportunidade para Carlos descobrir o que ela estava planejando. Aquela noite, enquanto ele dormia, Mariana revisou as gravações que havia feito no restaurante. Cada insulto, cada palavra depreciativa, era uma peça a mais do quebra-cabeça que logo estaria completo. No dia seguinte, Carlos nem mencionou a conversa sobre a festa de aniversário. Ele agia como se Mariana não existisse, o que, paradoxalmente, lhe dava a liberdade que ela precisava para continuar com seu plano. Ele pensava que a havia derrotado, mas Mariana sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. No dia seguinte, Mariana estava sentada na sala de jantar, seu olhar fixo em um livro que ela não estava realmente lendo. Ouviu o som dos passos de Carlos subindo e descendo as escadas, como se estivesse inquieto. Era raro vê-lo assim. Geralmente, quando estava em casa, ele se trancava no escritório ou ficava em frente à televisão, ignorando-a completamente. Mas naquele dia havia algo diferente. Ele parecia nervoso, distraído, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Ela fechou o livro e se levantou calmamente, indo para a cozinha. De lá, podia ouvir Carlos falando baixinho ao telefone, mas não conseguia distinguir as palavras exatas. Ela se forçou a manter uma expressão serena enquanto preparava um chá, embora por dentro sentisse que algo estava mudando no equilíbrio do jogo que ela estava construindo. Quando Carlos terminou a sua ligação, apareceu na cozinha, observando-a com um olhar calculista. Mariana fingiu não notar e continuou mexendo o açúcar na sua xícara. "O que você está fazendo?" perguntou Carlos, cruzando os braços. "Um chá", respondeu ela, sem se virar. Sua voz estava tranquila, quase entediada. Carlos permaneceu em silêncio por um momento, mas sua presença preenchia o ambiente como uma sombra. "Ultimamente, tenho notado que você está diferente", disse ele finalmente. Mariana se virou lentamente, segurando a xícara nas mãos. "Diferente? De que maneira?" perguntou, fingindo inocência. Carlos deu um passo em direção a ela, seu olhar a vasculhando como se tentasse ler além das palavras. "Não sei. Você está mais calma, mais quieta, como se estivesse planejando algo", disse ele com um sorriso zombeteiro. Mariana permitiu-se soltar uma risada baixa. "Carlos, o que eu poderia estar planejando?" respondeu ela, fazendo um gesto teatral de incredulidade. Caminhou até a mesa e se sentou, dando um gole em seu chá. Ele ficou onde estava, observando-a com os olhos semicerrados. "Não sei. Mas eu te conheço, Mariana. Você é tão previsível que, quando muda, mesmo que um pouco, é impossível não perceber." Mariana deixou a xícara sobre a mesa e o olhou diretamente nos olhos. Havia um brilho de desafio em seu olhar, mas ela suavizou com um sorriso quase tímido. "Carlos, eu não estou planejando nada. Se estou mais calma, é porque estou tentando aceitar tudo, aceitar como as coisas estão entre nós." Carlos ergueu uma sobrancelha, intrigado com sua resposta. Mariana se levantou lentamente, como se quisesse demonstrar que não tinha nada a esconder. Caminhou até ele, reduzindo a distância entre os dois. "Eu quero que saiba que, apesar de tudo, continuo sendo sua esposa. E mesmo sabendo que você tem a Cláudia, eu te amo, Carlos. Não posso evitar. Por isso, quero te pedir para não deixá-la." Carlos ficou imóvel, sua expressão passou de surpresa para a incredulidade e depois para uma risada descontrolada. "Você está louca?" exclamou, colocando uma mão no rosto enquanto continuava rindo. "O que diabos você está me dizendo?" Mariana o olhou com uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Cada palavra que dizia era medida, cada gesto fazia parte da encenação. "Eu só quero que você seja feliz", disse com a voz embargada. "E se a Cláudia te faz feliz, não quero me meter. Mas também quero que se lembre que eu ainda estou aqui. Sou sua esposa. Talvez eu possa te dar o que você procura." Carlos parou de rir e a olhou com uma expressão que oscilava entre desprezo e diversão. Ele deu um passo em direção a ela, inclinando-se o suficiente para que seus rostos ficassem à mesma altura. "Você realmente se escuta? Você é patética, Mariana. Uma gorda patética e desesperada. Você nem imagina o quão ridícula você parece agora." Mariana abaixou o olhar,
permitindo que as lágrimas se formassem em seus olhos, mas não deixou que caíssem. Era crucial que parecesse afetada, mas não destruída. Não me importa o que você pensa de mim, respondeu com a voz trêmula. Só quero que saiba que, apesar de tudo, ainda sou a mesma mulher que te amou desde o começo. Carlos soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. A mesma mulher? Não, Mariana. O que você é uma pinhata. Uma bola cheia de merda. E o pior é que ainda acredita que pode competir com a Cláudia. A Cláudia. Uma mulher que não só é linda, como também me dá o que você nunca poderia me dar. E mais, até na cama você é um desastre. Se fosse um pouco mais como ela, talvez eu não estaria procurando o que preciso em outro lugar. Mariana apertou os punhos, escondendo-os atrás das costas para que ele não visse. Cada palavra era como um golpe, mas ela sabia que precisava resistir. Esse momento, essa troca, era necessária para o que viria depois. Você tem razão, Carlos, disse finalmente, levantando o olhar para ele. Não posso competir com a Cláudia. Mas isso não significa que não queira tentar. Carlos a olhou fixamente, como se estivesse tentando entender se ela estava falando sério ou se tudo não passava de uma piada. Então balançou a cabeça e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mariana observou ir embora, soltando um suspiro quando ouviu a porta do seu escritório se fechar. A calma em seu rosto desapareceu assim que ficou sozinha. Colocou as duas mãos sobre a mesa, inclinando-se para frente enquanto tentava recuperar o controle. Seu corpo todo tremia, mas não por medo. Era a raiva. Uma raiva que ela havia aprendido a domar e transformar em uma ferramenta. Sabia que Carlos estava suspeitando, mas também sabia que seus próprios preconceitos e arrogância o cegavam. Ele acreditava que ela era fraca, patética, incapaz de algo além da submissão. E isso era exatamente o que Mariana precisava que ele acreditasse. Naquela noite, enquanto Carlos falava ao telefone em seu escritório, Mariana se trancou no banheiro com seu laptop. Revisou as mensagens de Cláudia que conseguiu interceptar e percebeu algo interessante. Cláudia estava pressionando Carlos para que se divorciasse. Mencionou repetidamente que não queria continuar sendo a outra. Isso era novo. Até então, Mariana imaginava que Cláudia estava satisfeita com seu papel. Mas não. Ela queria mais, e isso significava que Carlos estava sob pressão. Mariana sorriu para si mesma enquanto fechava o computador. Ela havia semeado a dúvida em Carlos, e embora isso o tornasse mais perigoso, também o tornava mais vulnerável. Agora, precisava agir com mais cautela do que nunca. O tempo estava correndo, e cada passo que dava precisava ser preciso, calculado. Não podia cometer erros, pois sabia que Carlos não hesitaria em esmagá-la se descobrisse o que estava tramando. Naquela noite, enquanto se deitava ao lado dele, fingindo dormir, Mariana pensou nas palavras que lhe havia dito. Não deixe a Cláudia. Era irônico, porque, quando ela terminasse com ele, Cláudia também não iria querer ficar. Carlos não sabia, mas já estava preso. Sua arrogância e seu desprezo o haviam cegado, e isso seria sua perdição. A atmosfera em casa estava densa, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Carlos estava mais alerta, mais meticuloso com suas palavras e ações, como se suspeitasse que algo estava se movendo fora do seu controle. Mariana percebeu isso na forma como ele a observava quando achava que ela não estava vendo, nas perguntas aparentemente casuais que ele soltava durante as conversas, tentando, sem sucesso, obter alguma resposta que o tranquilizasse. Mariana estava na cozinha, cortando legumes para o jantar. Seus movimentos eram calculados, precisos, como tudo o que ela havia feito nos últimos dias. Ouviu Carlos entrar, e o som de seus passos parou bem na entrada da cozinha. Não precisou se virar para saber que ele estava observando. No que você está pensando? Perguntou ele de repente, quebrando o silêncio. Mariana não parou sua tarefa. Apenas levantou os ombros levemente, mantendo um tom casual. Nada demais. Só planejando o jantar. Carlos se apoiou na porta, cruzando os braços. Seu olhar a atravessava, procurando algum sinal de que ela estava escondendo algo. Mariana sentiu isso, mas não se moveu. Ultimamente, te noto, estranha, insistiu ele, como se quisesse provocá-la. Mais calma, mais confiante. Isso não é normal em você. Mariana deixou a faca sobre a tábua de cortar e finalmente se virou para enfrentá-lo. Seu rosto estava sereno, mas havia um brilho em seus olhos que Carlos não conseguia decifrar. Carlos, você realmente se surpreende por eu estar tranquila? Perguntou ela, inclinando ligeiramente a cabeça.
Depois de tudo que você me disse, depois de tudo que fez, o que espera? Que eu continue chorando? Acho que já te dei o suficiente disso. Carlos soltou uma risada amarga, embora houvesse algo de desconforto em seu gesto. Não acredito em você. Não é tão forte quanto tenta aparentar. Não depois do que você se tornou. Mariana manteve seu olhar firme, deixando que o silêncio falasse por ela. Finalmente, Carlos balançou a cabeça, frustrado, e saiu da cozinha. Mariana esperou ouvir a porta do seu escritório se fechar antes de suspirar. Sabia que estava brincando com fogo. Cada palavra que dizia, cada gesto, era uma prova de que poderia manter o controle. Mas também estava ciente de que Carlos estava se tornando mais imprevisível. Seu instinto dizia que o tempo estava se esgotando e que ela precisava acelerar seu plano. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, Mariana tirou seu computador portátil e revisou o arquivo que vinha construindo meticulosamente. Era um dossiê digital com tudo o que ela precisava para destruí-lo: mensagens, transferências bancárias suspeitas, fotos de Carlos com Cláudia em público. Mas havia algo mais que a preocupava. Enquanto revisava as mensagens que havia interceptado entre Carlos e Cláudia, encontrou algo que a fez parar. Cláudia havia mencionado em várias ocasiões a possibilidade de se mudarem juntos, mas Carlos havia respondido com evasivas. Isso não era novidade. O que chamou a atenção de Mariana foi uma mensagem recente. Se não fizermos isso logo, não vou esperar mais. Tem outro homem interessado em mim, e não vou perder mais tempo. Mariana sorriu para si mesma. Cláudia, assim como Carlos, também estava jogando seu próprio jogo. Mas isso abriu uma porta que ela não havia considerado antes. Se Cláudia se tornasse uma ameaça para Carlos, poderia usar isso a seu favor. Na manhã seguinte, Mariana decidiu dar o próximo passo. Sabia que precisava continuar perto de Carlos para mantê-lo distraído, mas também precisava estar um passo à frente dele. Quando viu descer as escadas, já vestido para sair, ela o cumprimentou com um sorriso que sabia que o desconcertaria. Carlos, você vai ficar para o jantar hoje à noite? Perguntou ela enquanto colocava 2 xícaras de café sobre a mesa. Ele parou, olhando-a com desconfiança. Por que está perguntando? Mariana fingiu estar ocupada arrumando a mesa. Só pensei que poderíamos jantar juntos. Faz tempo que não passamos uma noite tranquila. Carlos soltou uma risada seca. Não estou de humor para suas tentativas desesperadas de jogar a esposa perfeita. Mariana manteve a calma, embora por dentro estivesse lutando entre o desprezo e a satisfação de saber que ele ainda subestimava. Eu entendo, respondeu ela, deixando um tom de tristeza se infiltrar em sua voz. Mas, se mudar de ideia, estarei aqui. Carlos não disse mais nada. Pegou sua maleta e saiu de casa. Mariana observou pela janela, esperando até que seu carro desaparecesse na rua antes de pegar seu telefone. Descou o número que havia salvo sob o nome de Luz, embora soubesse que não era uma amiga qualquer. Era Helena, a advogada que a estava ajudando a planejar cada movimento. Encontrei algo interessante, disse Mariana assim que Helena atendeu. Cláudia está pressionando Carlos a tomar decisões, e acho que isso pode funcionar a meu favor. Isso é bom, respondeu Helena, sua voz profissional, mas compreensiva. Mas você precisa ser cuidadosa. Se ele sentir que está perdendo o controle, pode se tornar agressivo. Eu sei. Estou pronta para o que der e vier. Naquela tarde, Mariana decidiu sair de casa e ir ao restaurante onde Carlos costumava se encontrar com Cláudia. Ela havia descoberto que eles tinham uma mesa reservada para aquela noite. O plano dela era simples, mas arriscado: aparecer de forma inesperada para observar de perto a dinâmica deles. Sabia que isso era perigoso, mas também sabia que precisava de mais provas para o próximo passo. Quando chegou ao restaurante, se sentou em uma mesa discreta, perto da janela. Usava um chapéu e óculos escuros, tentando passar despercebida. Não precisou esperar muito. Carlos chegou primeiro, e logo depois apareceu Cláudia, com um vestido que não deixava dúvida sobre suas intenções. Mariana os observou, gravando discretamente com seu telefone enquanto conversavam. A tensão entre eles era evidente. Cláudia falava rápido, seus gestos eram nervosos. Carlos, por outro lado, parecia desconfortável, como se não quisesse estar ali. Não posso continuar esperando, Carlos, disse Cláudia em determinado momento, sua voz alta o suficiente para que Mariana ouvisse. Se você não vai deixar sua esposa, me diga agora. Não quero continuar sendo a outra. Carlos se inclinou em direção a ela, baixando a voz,
mas Mariana conseguiu captar algumas palavras. Não posso fazer isso agora. As coisas estão complicadas. Preciso de tempo. Cláudia cruzou os braços, frustrada. Sempre precisa de tempo. Estou cansada das suas desculpas. Mariana sorriu para si mesma. Sabia que essa tensão era sua melhor aliada. Quando Carlos e Cláudia saíram do restaurante, Mariana ficou mais alguns minutos, revisando as imagens e os áudios que havia capturado. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, mas ainda faltava o movimento final. Naquela noite, quando voltou para casa, Carlos já estava lá, sentado no sofá com a TV ligada. Mariana passou por ele, fingindo estar cansada. Teve um bom dia? Perguntou Carlos, sem tirar os olhos da tela. Normal, como sempre, respondeu ela, mantendo a voz neutra. Carlos não insistiu, e Mariana subiu para o seu quarto. Sentou-se em frente ao computador e começou a organizar tudo o que tinha. Sabia que o momento de enfrentá-lo estava se aproximando. Mas também sabia que, antes de isso acontecer, precisava garantir que Carlos não tivesse saída. Ele acreditava que estava no controle, mas estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. Mariana arrumou a mesa com uma atenção obsessiva a cada detalhe. Escolheu a louça mais elegante que tinham, a mesma que quase nunca usavam, porque Carlos dizia que era boa demais para ocasiões comuns. Acendeu algumas velas e serviu o vinho que ele costumava apreciar. Tudo estava calculado para transmitir uma sensação de normalidade, até mesmo de intimidade, algo que não existia entre eles há anos. Carlos chegou tarde, como sempre. Quando entrou em casa, sua jaqueta estava desabotoada e ele segurava o telefone na mão. Nem sequer olhou para a mesa bem preparada. Mariana o recebeu com um sorriso, se esforçando para não mostrar o peso da tensão que carregava dentro de si. Esperei por você para o jantar, disse ela, tentando soar calorosa. Carlos levantou os olhos e a olhou como se estivesse avaliando se valia a pena ficar. Depois de um momento, deixou a maleta ao lado da porta e foi para a mesa de jantar. Espero que isso não seja mais uma tentativa sua de resolver as coisas, disse com um tom carregado de sarcasmo enquanto se sentava na cadeira principal. Mariana serviu os pratos e colocou uma caixa de presente no centro da mesa. Carlos notou o papel brilhante e franziu a testa. O que é isso? Perguntou, apontando para a caixa com desdém. É um presente para você, respondeu Mariana, sentando-se à sua frente. Sua voz estava suave, mas havia um brilho em seus olhos que Carlos não conseguiu identificar. Ele abriu a caixa com uma mistura de curiosidade e desprezo. Dentro, encontrou 2 bilhetes de avião para Cancún e, logo abaixo, um biquíni de tamanho grande, cuidadosamente dobrado. Ao vê-lo, Carlos soltou uma gargalhada, inclinando-se para trás na cadeira como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada de sua vida. O que é isso? Perguntou entre risos, segurando o biquíni com as 2 mãos. Está me dizendo que vai usar isso? Por favor, Mariana, me diga que você não está falando sério. Mariana manteve seu olhar, mantendo a calma apesar do calor que sentia subir em seu rosto. Sim, eu comprei para mim. Pensei que poderíamos ir juntos a Cancún. Relaxar, passar um tempo como casal. Carlos deixou o biquíni cair sobre a mesa e se inclinou em direção a ela, apoiando os cotovelos com um gesto de zombaria. Como casal? Mariana, não existe casal aqui. Não sei o que você imaginou, mas isso é ridículo. Você realmente acha que vai usar isso e eu vou querer estar com você? Olhe-se. Você é enorme. Esse biquíni parece uma tenda de circo. Não sei se rio ou se choro. Mariana sentiu que as palavras de Carlos eram como golpes, mas não deixou que se refletisse em seu rosto. Respirou fundo e respondeu com uma voz tranquila. O importante não é o exterior, Carlos, mas o interior. Carlos riu novamente, desta vez com mais força. Era uma risada cruel, vazia de qualquer emoção além do desprezo. Interior? Por favor, Mariana. O único problema aqui é que você não tem nada a oferecer. Nem por fora, nem por dentro. Sabe o que? Eu faria um favor se te inscrevesse numa academia. Faça zumba, pilates, qualquer coisa. Talvez, só talvez, você encontre alguém que possa te amar. Por que eu não posso? Eu não te amo, Mariana. Você é como uma pinhata. Vazia por dentro e cheia de... Bem, você sabe. A última palavra ficou suspensa no ar como uma faca. Mariana sentiu suas mãos tremerem sob a mesa, mas as apertou com força. Não podia se permitir perder o controle.
Cada insulto, cada humilhação, era mais uma peça no quebra-cabeça que ela estava montando. Ela aprenderá a transformar a dor em arma, e Carlos, sem saber, estava entregando-a a ela. Eu entendo como você se sente, Carlos, disse finalmente, olhando suas próprias mãos entrelaçadas sobre a mesa. Mas quero que saiba que, apesar de tudo, ainda acredito em nós. Carlos bufou e empurrou a caixa de presente para o lado como se fosse lixo. Então pare de acreditar, porque não existe nós. Existe eu e você. E deixe-me ser claro, eu não quero nada com você. Eu estou aqui porque é conveniente, só isso. Se não fosse tão complicado me livrar de você, já teria feito isso. Mariana manteve seu olhar, mas não disse nada. Em seu silêncio, havia uma força que Carlos não compreendia, algo que o incomodava, mesmo que ele não admitisse. Ele se levantou da mesa e foi para a sala, deixando-a sozinha com os restos do jantar. Quando teve certeza de que Carlos estava ocupado revisando seu telefone, Mariana pegou o biquíni e os bilhetes. Subiu para o seu quarto e os guardou no armário, mas não como uma lembrança da humilhação. Eram mais uma evidência, uma prova do homem que Carlos realmente era. Naquela noite, enquanto ele dormia, Mariana revisou as gravações da câmera escondida. Ela tinha instalado um pequeno dispositivo na sala de jantar que capturava tudo o que acontecia ali. Cada insulto, cada gesto de desprezo estava documentado. Enquanto assistia ao vídeo, uma mistura de tristeza e determinação preencheu seu peito. Sabia que o fim estava próximo, mas também sabia que precisava esperar um pouco mais. Cada passo que dava a aproximava da vitória. Na manhã seguinte, Carlos agiu como se nada tivesse acontecido. Mariana observou enquanto ele colocava a gravata em frente ao espelho, pensando quão cego ele estava. Ele achava que a havia destruído, que não restava mais nada da mulher que um dia o amou. Mas o que Carlos não sabia era que aquela mesma mulher havia renascido, mais forte e mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. A rotina de Carlos era previsível, e Mariana sabia disso. Ele saía de casa pela manhã, voltava ao cair da noite, nos intervalos, levava uma vida que havia mantido cuidadosamente oculta, ou pelo menos era o que ele acreditava. Mariana passou semanas observando, reunindo cada movimento, cada deslize, e agora tinha um plano tão sólido quanto uma parede construída com tijolos reais. Mas o tempo começava a trabalhar contra ela. Carlos estava mais alerta, mais cauteloso, como se sentisse que algo estava fora do lugar. Naquela manhã, Carlos saiu cedo, como de costume. Mariana esperou até que o som do motor de seu carro desaparecesse por completo antes de se pôr em movimento. Dirigiu-se ao seu quarto e abriu a gaveta onde guardava seu notebook e uma pasta cheia de documentos. Revisou cada arquivo com atenção meticulosa. Tinha tudo o que precisava para destruir a vida de Carlos. Registros financeiros que comprovavam desvios nas contas conjuntas, fotos com Cláudia e, o mais valioso, áudios nos quais ele admitia que não queria o divórcio porque isso custaria demais. Mariana pegou seu telefone e discou o número de Helena. A advogada atendeu quase imediatamente. Como estão as coisas? Perguntou Helena, com seu tom habitual de profissionalismo misturado com empatia. Tenho quase tudo pronto, mas tem algo que me preocupa, respondeu Mariana, tentando controlar a ansiedade que começava a transparecer em sua voz. Carlos tem desconfiado. Sinto isso na maneira como ele me olha, nas perguntas que faz. Preciso garantir que ele não possa contra-atacar. Helena fez uma pausa antes de responder. O momento em que você confrontar o Carlos será crucial. Se ele sentir que está perdendo o controle, pode reagir de maneira imprevisível. Você tem um lugar seguro para onde ir se as coisas se complicarem? Sim, já fiz os arranjos necessários. Mas quero que tudo esteja perfeito antes de dar o passo final. Helena assentiu, embora Mariana não pudesse vê-la. Havia algo tranquilizador em seu silêncio. Confio em você, Mariana. Você está fazendo tudo certo. Só lembre-se, não dê nenhuma pista de que está preparada. Mantenha a calma, mesmo se ele te provocar. Mariana desligou a chamada e fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o ritmo de sua respiração. Sabia que Helena estava certa. Carlos não podia suspeitar que o mundo dele estava prestes a desabar. Mais tarde, Mariana decidiu ir até o escritório de Carlos. Não era algo que costumava fazer, mas dessa vez tinha um motivo claro. Queria confrontá-lo indiretamente, observar como ele reagiria. Quando chegou, a recepcionista olhou com surpresa. Dona Mariana, em que posso ajudá-la? Perguntou com um sorriso tenso. Só queria surpreender o Carlos.
Ele está na sala dele? Respondeu Mariana de maneira casual. A recepcionista hesitou por um momento antes de assentir. Sim, mas ele está em uma reunião. Mariana sorriu e se sentou na sala de espera. Sabia que Carlos não estava em nenhuma reunião. Ela havia rastreado sua localização naquela manhã e sabia que ele estava com Cláudia em um café próximo. Depois de esperar alguns minutos, levantou-se e foi até o escritório de Carlos, ignorando as objeções da recepcionista. Quando abriu a porta, encontrou exatamente o que esperava, o escritório vazio. Foi até a mesa e começou a procurar entre os papéis. Não demorou muito para encontrar algo que a fez parar. Era um contrato pré-nupcial que ela nunca tinha visto antes. Mariana leu cuidadosamente, sentindo a raiva começar a ferver dentro de si. Carlos havia preparado tudo para garantir que, se chegassem ao divórcio, ela não teria direito a nada. Mas o que ele não sabia era que aquele contrato não teria validade diante das provas de abuso e desfalque que ela tinha acumulado. Guardou uma cópia do documento na bolsa e saiu do escritório antes que alguém pudesse detê-la. Enquanto dirigia de volta para casa, sua mente trabalhava a todo vapor. Essa nova descoberta era mais uma peça no tabuleiro, mas também confirmava que Carlos estava mais preparado do que ela imaginava. A confrontação final seria mais arriscada do que ela havia antecipado. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, Mariana estava esperando na sala, com uma expressão serena que escondia tudo o que ela sentia. Hoje fui até o seu escritório, disse, olhando diretamente nos olhos. Carlos parou imediatamente. Sua expressão mudou de surpresa para raiva em um instante. O que você estava fazendo lá? Perguntou, com um tom carregado de irritação. Queria te surpreender. Pensei que talvez pudéssemos almoçar juntos. Mas me disseram que você estava em uma reunião, embora seu escritório estivesse vazio. Carlos franziu a testa, tentando pensar em uma desculpa rápida. Eu estava em uma reunião fora do escritório. Não entendo por que você está tão interessada no que eu faço. Mariana manteve o olhar firme, desafiando-o com sua calma. Só queria fazer algo agradável para nós dois, mas parece que isso já não importa. Carlos bufou e se deixou cair no sofá. Para de agir como se isso fosse um casamento normal. Você sabe tão bem quanto eu que isso não funciona. Pare de criar ilusões, Mariana. Ela não respondeu, mas seu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Levantou-se lentamente e saiu da sala, deixando sozinho com sua frustração. Em seu quarto, abriu a pasta onde havia guardado o contrato pré-nupcial e o adicionou ao arquivo que estava preparando. Carlos estava errado se achava que ela estava cega. Ela via as coisas mais claramente do que nunca, e logo ele saberia disso. Essa noite, Mariana se deitou ao lado de Carlos, fingindo dormir enquanto sua mente continuava trabalhando. Ela já tinha chegado longe demais para parar agora. O preço da verdade seria alto, mas estava disposta a pagá-lo. Carlos ainda achava que tinha o controle, mas o tabuleiro estava mudando, e Mariana era quem estava movendo as peças. Mariana preparou sua jogada com a precisão de um cirurgião. Passará semanas acumulando provas e tecendo sua estratégia, mas sabia que o próximo passo exigiria um pouco mais de sutileza. Carlos estava mais confiante do que nunca, pensando que havia reduzido Mariana a uma figura sem importância em sua vida. Mas ela estava longe de ser essa sombra que ele acreditava controlar. Era uma manhã tranquila quando Mariana se sentou à mesa da sala de jantar com uma xícara de café na mão, esperando Carlos descer. Ela havia planejado cada palavra que diria, cada gesto que usaria para disfarçar sua verdadeira intenção. Quando Carlos apareceu, ainda com o cabelo bagunçado e o rosto marcado pelo sono, Mariana sorriu para ele com gentileza. Carlos, preciso falar com você, disse com voz suave, colocando a xícara sobre a mesa. Ele se sentou à sua frente, levantando uma sobrancelha com expressão de tédio. O que é agora, Mariana? Mais uma das suas queixas inúteis? Ela ignorou seu tom e se inclinou levemente em sua direção. Estive pensando. Talvez eu precise de um tempo para mim mesma. Sinto que me esqueci de quem sou, do que quero. Acho que uma viagem me faria bem, algo que me permitisse limpar a cabeça. Talvez, quando eu voltar, as coisas sejam diferentes. Carlos a olhou por um momento, avaliando-a, como se tentasse entender se o que ela dizia tinha algum significado oculto. Então soltou uma gargalhada, se recostando na cadeira. Você realmente acha que me importa o que você faz? Perguntou, rindo com desprezo. Para mim, você pode ir até o fim do mundo. Melhor ainda, vá e fique por lá. Assim me deixa meu espaço para estar com a Cláudia, meu verdadeiro amor.
As palavras de Carlos bateram como martelo, mas Mariana não deixou que ele percebesse. Ela já esperava exatamente essa resposta e estava preparada para recebê-la. Eu imaginei, respondeu, esforçando-se para manter um tom neutro. Mas pensei que pelo menos você poderia fingir que se importa. Carlos balançou a cabeça, ainda sorrindo. Mariana, quantas vezes tenho que te dizer? Não há nada entre você e eu. A única coisa que você faz aqui é ocupar espaço. E se você se for, acredite, não vou sentir sua falta. A Cláudia me dá tudo o que preciso. Você não é nada. Mariana desviou o olhar, fingindo que as palavras de Carlos a machucavam mais do que realmente faziam. Dentro dela, a raiva e a determinação se misturavam em um coquetel perigoso, mas ela sabia controlar isso. Esse momento era crucial, e ela não podia permitir que falhasse. Obrigada por ser honesto, Carlos, disse finalmente, levantando-se da mesa. Eu saio em alguns dias. Espero que aproveite seu tempo sozinho. Carlos não respondeu. Apenas se levantou, pegou seu telefone e saiu do cômodo. Mariana observou pela janela enquanto ele subia no carro e se afastava. Não havia nenhum sinal de arrependimento em seu comportamento, e isso só alimentava sua determinação. Mariana passou o resto do dia arrumando suas coisas, embora não fosse para a viagem que ela havia dito a Carlos. Na verdade, ela havia reservado um quarto em um hotel próximo, de onde poderia continuar monitorando sem levantar suspeitas. Sabia que, com ela fora de casa, Carlos se sentiria livre para agir sem cuidado, o que lhe daria a oportunidade perfeita para reunir mais provas. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Mariana observava Carlos atentamente. Ele parecia relaxado, até satisfeito, como se seu plano de vida estivesse se desenvolvendo exatamente como ele queria. Mariana decidiu quebrar o silêncio. Reservei meu voo para esta sexta-feira, disse, evitando olhar diretamente para ele. Carlos levantou os olhos do prato, com um sorriso zombeteiro. Perfeito. Quanto mais rápido você for, melhor para mim. Já contou para mais alguém sobre sua grande escapada? Perguntou, enfatizando as palavras com sarcasmo. Só para Lucia. Ela está feliz por eu estar tirando um tempo para mim. Carlos assentiu, claramente desinteressado. Mariana sentiu uma mistura de frustração e satisfação. Sabia que cada comentário dela só reforçava a confiança de Carlos em seu domínio da situação, e isso era exatamente o que ela precisava. Na sexta-feira pela manhã, Mariana saiu de casa com uma mala pequena e pegou um táxi até o hotel que havia reservado. De lá, configurou seu computador para acessar as câmeras que havia instalado na casa, certificando-se de que Carlos não tivesse ideia de que estava sendo vigiado. Não demorou muito para que a verdadeira natureza de Carlos se revelasse. Naquela mesma noite, Cláudia chegou à casa com uma garrafa de vinho e um vestido que não deixava nada para a imaginação. Mariana observou a cena pela tela, sentindo a raiva crescer dentro de si. Carlos a recebeu com um sorriso largo, abraçando-a como se fosse a rainha do seu mundo. Finalmente temos a casa só para nós dois, disse Carlos, levando-a até o sofá. Nada de Mariana rondando como um fantasma. Cláudia riu, servindo 2 taças de vinho. Você acha que ela já percebeu que nunca mais vai voltar com você? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Carlos deu de ombros. Não me importa o que ela pensa. O único que importa é que, enquanto ela estiver fora do meu caminho, tudo será perfeito. Mariana fechou o laptop e respirou fundo. Ela havia chegado tão longe, e sabia que o fim estava próximo. Carlos não tinha ideia do que estava por vir, e isso lhe dava uma vantagem que ela não estava disposta a desperdiçar. Enquanto se deitava na cama do hotel, revisou mentalmente seu plano. Ela havia coletado provas suficientes para destruí-lo legal, financeira e socialmente. E, embora soubesse que a confrontação final seria difícil, estava pronta para enfrentá-la. Porque, no final do jogo, não seria Carlos quem sairia vitorioso. Seria ela. Haviam-se passado meses desde que Mariana deixou a casa que compartilhava com Carlos. À primeira vista, parecia que ela estava tirando um tempo para si mesma, um respiro da vida que viverá por anos. Mas, na realidade, ela estava construindo algo muito mais profundo, uma nova versão de si mesma. Mariana se instalou em um pequeno apartamento perto de um parque, onde começou a caminhar todas as manhãs. No começo, seus passos eram lentos e dolorosos, mas, com o tempo, seu corpo começou a responder. A rotina se tornou seu refúgio. Cada quilômetro percorrido era uma vitória, não só contra seu corpo, mas contra as palavras de Carlos que ainda ecoavam em sua mente.
Você é uma pinata. Uma gorda cheia de nada. Essas frases eram o combustível dela, não para provar algo a ele, mas para provar a si mesma que ela podia ser mais, muito mais. A mudança não foi imediata, mas a cada dia que passava, era um passo à frente. Mariana se matriculou em uma academia, um lugar que evitara a vida toda por medo do julgamento dos outros. No começo, se sentiu deslocada, mas logo encontrou seu ritmo. Zumba, yoga, pesos, tudo fazia parte da sua transformação, não só física, mas emocional. Seu corpo começou a mudar. As curvas que Carlos desprezava se tornaram firmes, seu rosto recuperou o brilho e seus olhos refletiam algo que ela não sentia há anos: confiança. Não se tratava apenas de sua aparência. Mariana estava aprendendo a se valorizar de uma maneira que nunca antes conhecera. Também começou a explorar seu intelecto, se inscrevendo em aulas de escrita criativa e começando um pequeno negócio online que a tornava economicamente independente. Tudo que Carlos tentará destruir estava renascendo, como uma fênix que emergia das cinzas. Os meses de distância permitiram que Mariana aperfeiçoasse seu plano. Da sua computador, ela monitorava o que acontecia na casa. Carlos ainda estava com Cláudia, mas as coisas não eram tão perfeitas quanto ele imaginava. Mariana observava como discutiam, como Cláudia exigia mais do que ele podia dar. Os gastos de Carlos aumentaram consideravelmente, e as contas conjuntas que ele pensava controlar estavam quase vazias. Mariana havia aprendido a desviar pequenas quantias para uma conta secreta, garantindo que, quando o momento chegasse, teria o controle total. Uma tarde, enquanto revisava seu e-mail, ela encontrou um convite para o casamento de uma amiga em comum com Carlos. Era a oportunidade perfeita para voltar. Depois de tanto tempo, ela sabia que sua presença seria um golpe que ele não esperaria. Quando chegou o dia do casamento, Mariana se vestiu com um elegante vestido vermelho que acentuava sua figura transformada. Seu cabelo, agora longo e brilhante, caía em cascata sobre seus ombros. Seus saltos ecoavam no piso da igreja enquanto ela caminhava até seu lugar. Os olhares de surpresa não demoraram a chegar. Ninguém esperava ver Mariana assim. Carlos estava lá, claro, com Cláudia ao seu lado. Quando a viu, sua mandíbula quase caiu. Cláudia, por outro lado, franziu a testa, claramente desconfortável com a atenção que Mariana estava recebendo. Mas Mariana não se intimidou. Caminhou com confiança até seu lugar, ignorando os olhares e murmúrios. Sabia que tinha o controle. Ao final da cerimônia, Carlos se aproximou dela. Havia algo em sua expressão que misturava incredulidade e raiva. Mariana, você está diferente, disse ele, tentando soar casual, mas falhando em esconder sua surpresa. Ela sorriu tranquilamente, como se não notasse o desconcerto em seu rosto. Obrigada, Carlos. Tenho-me cuidado. Carlos a olhou de cima a baixo, como se tentasse entender o que havia acontecido. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Cláudia apareceu, segurando seu braço. Não vai me apresentar? Disse ela, com um tom que tentava ser educado, mas estava cheio de ciúmes. Mariana estendeu a mão com um sorriso. Não acho que seja necessário. Sou Mariana, a esposa de Carlos. Bem, pelo menos por enquanto. O comentário caiu como uma bomba. Carlos abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. Cláudia, por sua vez, tentou manter a compostura, mas seus olhos a traíam. Carlos e eu precisamos conversar, mas não se preocupe, Cláudia. Não vou te roubar muito tempo, acrescentou Mariana, olhando diretamente para Carlos. Carlos não teve escolha a não ser segui-la. Ela o levou para um canto afastado do salão, onde finalmente encontrou sua voz. O que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando parecer irritado, mas havia um tom de nervosismo em sua voz. Só estou participando do casamento de uma amiga, igual a você, respondeu Mariana com calma. Não venha com essa conversa. O que você quer? Mariana se aproximou um pouco mais, diminuindo a distância entre eles. Só queria te lembrar de uma coisa, Carlos. Não sou mais a mulher que você deixou para trás. E quando tudo terminar, quando finalmente enfrentarmos as consequências das suas decisões, quero que saiba que não haverá nada que você possa fazer para me deter. Carlos deu um passo para trás, como se as palavras de Mariana o tivessem atingido fisicamente. Você não tem nada contra mim, disse, mas sua voz não tinha mais a confiança de antes. Mariana o olhou diretamente nos olhos, com um sorriso que não era de zombaria, mas de certeza. Isso é o que você pensa. Sem dizer mais nada, Mariana se virou e voltou para o salão, deixando Carlos sozinho, confuso e,
pela primeira vez, com medo. Ele sabia que havia desencadeado algo muito maior do que ele. E agora, não havia mais volta. Mariana estava de volta à cidade. Seu retorno não foi discreto, e isso era intencional. Ela havia passado meses em silêncio, planejando, se transformando, mas agora era hora de fazer barulho. Cada passo que dava estava carregado de uma determinação que Carlos nunca havia visto nela. Essa nova versão de Mariana não era apenas física, era emocional, mental, invencível. O impacto de sua aparição no casamento começou a se manifestar. Carlos, sempre tão seguro de seu controle sobre tudo, agora estava inquieto. Mariana sabia disso porque havia recebido uma mensagem dele naquela manhã. Era curta, mas reveladora. Precisamos conversar. Agora. Mariana não respondeu imediatamente. Em vez disso, dedicou a manhã para revisar os últimos detalhes de seu plano. O dossiê que preparara contra Carlos estava pronto. Provas de seus desfalques, mensagens comprometedoras com Cláudia, documentos que mostravam suas tentativas de tirá-la de qualquer direito legal. Tudo estava perfeitamente organizado. Quando finalmente respondeu à mensagem de Carlos, fez-o com uma frase simples: "Nos vemos em casa às 7. Era uma provocação calculada. Ela sabia que Carlos odiava se sentir controlado, e ao marcar a hora e o lugar, estava afirmando sua posição de poder. Às 7 em ponto, Mariana estava sentada no sofá da sala, esperando. Acendeu algumas velas e serviu 2 taças de vinho, não porque quisesse suavizar o ambiente, mas porque queria mantê-lo desequilibrado. Quando Carlos chegou, parecia tenso. Entrou rapidamente, fechando a porta com mais força do que o necessário. "Que diabos você está fazendo, Mariana?" perguntou imediatamente, sem tentar esconder a irritação. Mariana levantou a taça de vinho e deu um gole antes de responder. "Só estou me certificando de que você entendeu a mensagem, Carlos." "Que mensagem?" disse ele, franzindo a testa enquanto se sentava à frente dela. Mariana colocou a taça sobre a mesa e o olhou diretamente nos olhos. "A mensagem de que isso acabou. Você e eu. Mas, mais importante, a mensagem de que eu não vou sair disso de mãos vazias." Carlos soltou uma risada seca, mas havia algo nervoso em seu tom. "Do que você está falando? Acha que tem alguma chance contra mim? Não passa de uma mulher despeitada que não conseguiu me manter interessado. Você não tem nada, Mariana. Nada." Ela sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era frio, calculado. "Nada? Deixe-me te mostrar algo." Mariana se levantou e tirou de sua bolsa uma pasta grossa que colocou sobre a mesa. Abriu-a e começou a deslizar os documentos em direção a Carlos. Extratos bancários que mostravam transferências suspeitas, fotografias dele com Cláudia, mensagens nas quais ele admitia sua intenção de manipular as contas conjuntas para deixá-la sem nada. Carlos pegou os papéis, no começo com desdém, mas sua expressão mudou à medida que ele os lia. A segurança que sempre o caracterizou começou a desmoronar. "Isso não prova nada", disse ele, mas sua voz havia perdido força. "Prova o suficiente para um advogado e um juiz, Carlos. Mas tem mais." Mariana tirou o telefone da bolsa e reproduziu um áudio em que Carlos conversava com Cláudia sobre sua intenção de se livrar de Mariana de maneira limpa, garantindo que ela não pudesse reivindicar nada no divórcio. Sua voz ecoou pela sala, crua e cruel. Carlos se levantou de um salto, jogando os papéis sobre a mesa. "Você gravou nossas conversas?" gritou, com o rosto vermelho de raiva. Mariana manteve a calma, sentada, olhando como se fosse uma criança fazendo birra. "Tudo está documentado, Carlos. Tudo. E eu tenho mais cópias, então não tente fazer nada estúpido. Isso não é negociável." Carlos ficou em silêncio por um momento, respirando com dificuldade. Finalmente, caiu no sofá, passando a mão pelos cabelos. "O que você quer, Mariana?" perguntou, a voz mais baixa, quase derrotada. Ela observou por um momento antes de responder. "Quero o divórcio. E quero o que me pertence. Nada mais, nada menos." Carlos a olhou com incredulidade, como se não pudesse acreditar que a mulher à sua frente era a mesma que ele havia menosprezado durante tanto tempo. "E o que acontece se eu disser não?" disse finalmente, com uma tentativa fraca de recuperar algo de controle. Mariana se inclinou para ele, sua expressão dura como aço. "Então eu vou levar isso para os tribunais. E acredite, Carlos, quando tudo isso vier à tona, você não vai perder só o seu dinheiro. Vai perder sua reputação, seu trabalho, tudo. Quer arriscar isso?"
O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos sabia que estava encurralado, e isso o enfurecia mais do que qualquer outra coisa. Mas também sabia que Mariana estava certa. Quanto você quer? Perguntou, o tom amargo. A metade de tudo, respondeu Mariana sem hesitar. Carlos apertou os punhos, mas não disse mais nada. Sabia que havia perdido. Mariana se levantou, pegando seus documentos. Eu vou te dar uma semana para assinar os papéis. Depois disso, será um caso legal. Você decide como quer que isso termine. Sem esperar resposta, ela se dirigiu à porta. Antes de sair, parou e o olhou pela última vez. A propósito, Carlos, espero que você e Cláudia sejam muito felizes. Mas não se surpreenda se ela também encontrar alguém mais interessante quando perceber que você não é tão invencível quanto pensava. A porta se fechou atrás dela, deixando Carlos sozinho, com a evidência de sua derrota espalhada sobre a mesa. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava não ter o controle, e a sensação o aterrorizou. O mundo de Carlos desabou mais rápido do que ele jamais imaginou. Depois que Mariana apresentou os papéis do divórcio e garantiu metade de tudo que ele havia acumulado, não teve outra opção senão ceder. Mas a perda financeira foi apenas o começo. Mariana não levou apenas bens e dinheiro, ela também levou sua reputação. Com as provas que coletou, ela conseguiu expô-lo como um homem desleal e abusivo. As consequências não demoraram a chegar. Carlos perdeu o emprego, seus amigos mais próximos e, o pior de tudo, a admiração de Cláudia. Cláudia havia se tornado um fantasma desde que as coisas começaram a dar errado. Durante semanas, ela mal respondia às mensagens de Carlos, e os encontros que antes eram cheios de risos e flertes se tornaram frios e desconfortáveis. Até que, um dia, no pequeno apartamento para onde Carlos se mudou depois de perder sua casa, Cláudia finalmente apareceu para enfrentá-lo. Cláudia, eu te prometo que as coisas vão melhorar. Só preciso de um pouco mais de tempo para me recuperar, disse Carlos, tentando soar confiante enquanto se sentavam na pequena e bagunçada sala. Cláudia cruzou as pernas, olhando com uma mistura de pena e desdém. Se recuperar? Como? Respondeu ela com um tom que exalava sarcasmo. Carlos, você se olhou? Não tem nada. Nem trabalho, nem dinheiro, nem mesmo a sua casa. O que você espera que eu faça com você? Carlos tentou pegar sua mão, mas Cláudia afastou rapidamente. Cláudia, não me deixe. Você e eu podemos recomeçar. Só me dê uma chance. Ela riu, mas não havia alegria em sua risada. Começar de novo? Carlos, vamos ser claros. Eu estava com você porque você me dava uma vida confortável. Restaurantes caros, presentes, viagens. Agora você não tem nada. O que você acha que eu vou fazer com você? Viver nesse buraco e te apoiar enquanto você tenta reconstruir sua vida? Não, obrigada. Eu não fui feita para isso. Carlos a olhou, atônito. Ele havia perdido tudo por causa de Cláudia, e agora ela o deixava sem nenhuma piedade. Você estava comigo por dinheiro? Perguntou, incrédulo. Cláudia se levantou, alisando o vestido. Carlos, querido, eu estava com você pela vida que você me dava. Agora que você não pode me oferecer isso, você não me serve mais. É simples assim. E com essas palavras, Cláudia saiu da sua vida para sempre. Enquanto isso, Mariana vivia uma transformação que ela nunca imaginou ser possível. Ela tomou o controle da sua vida de uma maneira que antes parecia inalcançável. Com o dinheiro que recebeu do divórcio, abriu um negócio de design floral, algo que sempre sonhou em fazer. O local estava decorado com bom gosto, e logo se tornou um sucesso, atraindo clientes de toda a cidade. Mas a maior conquista de Mariana não foi profissional nem econômica. Ela decidiu adotar um bebê, uma menina de apenas 6 meses que preencheu sua vida com uma alegria indescritível. A pequena Valentina, com seus grandes olhos curiosos, se tornou o centro do seu mundo. Mariana, que fora desprezada por sua incapacidade de ser mãe, agora demonstrava que a maternidade não estava limitada pelas expectativas dos outros. Um dia, enquanto brincava com Valentina no jardim de sua nova casa, Mariana ouviu o som de um carro estacionando na frente da entrada. Ela olhou pela cerca e viu Carlos. Ele parecia desmoronado, com a roupa amassada e o cabelo bagunçado. Era um homem muito diferente do que ele havia sido. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma evidente desesperança. Mariana abriu a porta com Valentina nos braços, olhando sem nenhuma emoção visível. O que você está fazendo aqui, Carlos?
Perguntou, seu tom calmo. Carlos juntou as mãos, como se estivesse implorando. Mariana, por favor. Eu preciso falar com você. Me dê apenas alguns minutos. Ela o deixou entrar, mas não o convidou para sentar. Ficou de pé em frente a ele, com Valentina brincando no seu colo. Mariana, eu cometi um erro. Fui um idiota. Nunca devia ter te tratado assim. Percebi que você era o melhor que eu tinha. Cláudia me deixou, e agora estou completamente sozinho. Eu preciso de você. Por favor, me dê uma segunda chance. Mariana observou em silêncio por alguns segundos, deixando suas palavras pairarem no ar. Agora eu sou o melhor que você tinha? Perguntou finalmente, seu tom frio. Antes eu era uma bola de demolição, lembra? Uma baleia nojenta. Agora eu sou seu amor. É isso que você está dizendo? Carlos se ajoelhou, com lágrimas nos olhos. Por favor, Mariana. Eu estou arrependido. Vou fazer o que for para compensar você. Só me dê uma chance. Mariana soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Quem ri por último ri melhor, Carlos. Existe um Deus que vê tudo, e acho que você finalmente está recebendo o que merece. Ele estendeu as mãos para ela, mas Mariana deu um passo atrás, abraçando Valentina. Eu não preciso do seu arrependimento. Não tenho mais espaço para você na minha vida. Agora eu sou feliz, algo que você tentou me tirar por anos. Mas o que você não sabia é que eu sou mais forte do que você pensava. Carlos abaixou a cabeça, derrotado. Mariana abriu a porta, indicando a saída. Vá embora, Carlos. Esse é o fim para você e para mim. Aprenda a viver com suas escolhas, assim como eu aprendi a viver com as minhas. Carlos saiu de casa sem dizer mais nada. Quando se virou para olhar para trás, viu Mariana fechando a porta com determinação. Era o capítulo final de uma história que ele tentou controlar, mas que Mariana havia terminado de escrever do seu jeito. Dentro de sua casa, Mariana olhou para Valentina, que sorria sem se preocupar com nada no mundo. Ela soubera que havia tomado as decisões certas. A vida continuava, e agora era dela, completamente dela, para viver do jeito que sempre mereceu. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.